Então vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos então começando mais uma live sobre o grupo dos 21 dias do jejum magnético, desafio detox e emagrecimento saudável com o jejum magnético. Então, pessoal, o chat está aberto para colocar dúvidas, perguntas, sugestões. Então, à medida que vão entrando, pode ir deixando suas dúvidas, perguntas, sugestões. E vamos que vamos falar de jejum, vamos falar de alimentação, vamos falar de saúde no geral e tudo aquilo que faz com que a gente possa ter uma qualidade de vida. Então, vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, sou o Dr. Tiago Djalcon, médico, master coach, médico integrativo, e aí nessa jornada aí há mais de 20 anos ajudando as pessoas com qualidade de vida, com o jejum intermitente, e estamos aí nessa jornada aí de distribuir saúde para o planeta. Então, pessoal, algo muito importante que as pessoas sempre me perguntam: doutor, o porquê o médico está promovendo, praticando, fazendo o jejum magnético? Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda, Raquel, todo mundo, Anália, todo mundo que está entrando aí agora, o Marcelo, todo mundo. E quem depois assistir a gravação, né, vai ficar tudo gravado também. Então isso é muito bacana. Então as pessoas me perguntam muito qual o interesse de um médico fazer o jejum intermitente. Boa, Renata está aí também, boa noite. Muito bom. E a minha trajetória no jejum começou através de retiros de meditação, isso mesmo. Há mais de 20 anos eu pratico jejum e no ano 2000 foi o meu primeiro retiro de 4 dias de jejum e meditação, onde eu fiquei 4 dias sem comer e sem tomar água na época. E eu era estudante de medicina ainda e tinha muitas dúvidas com relação ao jejum e tinha muitos mitos e pensei, vou ficar fraco, e será que eu dou conta? E na medicina se falava que se ficasse uma semana sem tomar água podia morrer, enfim, né? Tinha todos os mitos, o meu racional também muito medroso. E aí foi que no meu primeiro jejum de 4 dias eu me senti muito bem. Para falar a verdade, o que eu mais senti que no primeiro dia a gente tem, parece, naqueles horários que a gente está acostumado a comer, almoço, café da manhã, jantar, a gente tem mais fome. Mas depois que passa esse horário, parece que o corpo ele se acalma, se organiza, fica tranquilo. Então, eu comecei a observar que a partir do segundo dia, eu tinha muito mais energia. Sim, sentia fome em alguns horários, sentia sede, mas eu tinha muito mais energia à medida que ia passando o período do jejum. Então, do ano 2000 para cá, eu já fiz essa prática de jejum e retiro de meditação 8 vezes de 4 dias e 4 vezes de 7 dias de jejum prolongado sem comer nada. E por que eu estou começando a minha palestra falando da minha experiência no jejum? Porque muitas pessoas têm medo, porque as pessoas vão falando, os parentes, vai ficar fraco, será que isso vai te fazer bem? Você está emagrecendo. E eu quero deixar vocês muito tranquilos o seguinte, que eu promovo o jejum intermitente não porque estudei medicina, não porque o prêmio Nobel da Medicina do Yoshinori Ozumi de 2016 foi sobre o jejum e autofagia. Não, é porque eu pratico jejum há mais de 20 anos. Então eu tenho experiência e sei o que eu estou fazendo. Então eu não vou passar nada para vocês que eu não tenha praticado, experimentado em mim. Então, para que vocês fiquem tranquilos. Eu gostaria que vocês colocassem no chat a cidade da onde vocês estão falando, pessoal.
que eu gostaria de interagir com vocês. Muitos aí não estão colocando a câmera, tudo bem, se puderem colocar a câmera, melhor ainda, mas eu entendo que às vezes alguns não estão podendo, estão no trabalho. Então a Janaína Arruda está aí de São Paulo. Quem mais? O Renato Darchan de Natal, cidade maravilhosa, quando estive em Natal aí, na Praia da Pipa, vendo os golfinhos, coisa boa demais. A Princesa da Serra, lá, Princesa da Serra, gostei aí do nome da Princesa da Serra de Lages. O Marcelo de Rio do Sul, cidade maravilhosa também. A Beatriz de São Domingos, Santa Catarina. É a Sandra é a Princesa da Serra, que coisa boa, Sandra. Quem mais aqui? São Luís, o Bruno. Bem-vindo, Bruno. A Sandra Garcia. Será que é parente do Renato Garcia? Porque é de Natal também. Sua parente, Renato? Sandra Garcia. Pergunta por Sandra e Bruno que estão aí. É a minha irmã e o marido. Muito legal aí, Renato. Respondeu a pergunta aí. O nosso apelido, Princesa da Serra, gostei. Irmãos, legal, muito bem-vindos. Coisa boa. Olha, se o Renato convidou para essa live é porque a coisa é boa, hein? Ele não ia botar a família em alguma, como eles falam, alguma roubada, né? A Renata de Belém. Então aqui nós estamos muito bem representados. Nós temos aqui de quase todas as capitais aqui. Tá muito legal. Natal, Belém, São Luís, Porto Alegre, Floripa e o interior de Santa Catarina também, muito representado aqui, muito legal aí. Pessoal, tendo dúvidas, coloque no chat. Então eu vou projetar os slides aqui, ó. Essa aqui, estão vendo aí os slides? É a montanha de Condor Blanco, onde eu fiz os retiros, que eu comentei para vocês, né? Então tá aí a montanha de Condor Blanco. Estão vendo aí o slide? Sim? Faz um joinha, estão vendo assim? Só para... Isso aí, legal. Marcelo fez um joinha aí, bacana demais. Então aqui foi aonde no sul do Chile, o Renato já foi para lá também, fez eu fiz os retiros de meditação. Agora lá tá neve por tudo, né? Então eu quero falar, eu gosto sempre de trazer sempre um problema da nossa sociedade. O grande problema que a gente está vendo agora na nossa sociedade chama-se inflamação. A inflamação, que a gente chama inflamação crônica ou inflamação subclínica, nos leva a obesidade, diabetes, problemas no coração, artrite, artrose, câncer. Então, por exemplo, vamos diferenciar uma inflamação aguda. Eu vou lá, torci o tornozelo. Uma inflamação aguda, eu boto gelo, depois eu vou tratando, tal, fisioterapia, enfim, eu curei aquela inflamação. A inflamação crônica é quando o organismo tem muito excesso de alimentos ou medicamentos que liberam citocinas inflamatórias e a gente consome poucos alimentos que são anti-inflamatórios. Por exemplo, o ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, o azeite de oliva. Então, o que acontece? A gente vai ficando com o organismo inflamado. Então, o que a gente viu aí na pandemia? As pessoas que tiveram maior hospitalização pelo Covid é porque estavam inflamadas. Estavam com obesidade. Isso tem uma pesquisa da Universidade de Yale que comprovou que as pessoas que estavam com um índice de massa corporal acima de 30 tiveram o dobro de internação por Covid do que estavam com índice de massa corporal abaixo. Então, ou seja, obesidade, inflamação, tudo isso é um problema de saúde e isso a gente vai ver as causas disso, que é muito importante de entender também. E as causas mais comuns são a alimentação errada. Esse aqui é disparado, né? A alimentação equivocada, errada e vida sedentária. Então, o que aconteceu nos últimos 2 anos? Ficamos em home office, lockdown, pandemia, muito trabalho em casa, pouca atividade física.
E o que está acontecendo com a alimentação? A indústria alimentícia nos fez acreditar que a gente tem que se alimentar 5 a 6 vezes por dia. E isso, vamos imaginar, há 50 anos atrás, lá pelos anos 70, 80, o problema era desnutrição. As pessoas, o raquítico não tinha uma nutrição adequada. Agora o problema é excesso de alimentação e alimentação equivocada. Por exemplo, comer excesso de carboidrato refinado e processado. Então as pessoas têm biscoitinho, bolachinha, vai no mercado de chocolate, doce, salgadinho, e faz um lanche. Isso aí tem muitos óleos vegetais, tem caloria vazia, que a gente chama de carboidrato refinado. E o que vai acontecer com tudo isso? Vai inflamar o organismo e a gente vai ter muitos picos de insulina. Então, eu vou estar fazendo essa dinâmica, tá, gente? De estar colocando slide e tiro, coloco para que fique mais dinâmica essa live. Então, vamos imaginar o seguinte. Se a gente fizer 5 a 6 refeições por dia, que é o que a maioria está fazendo. Café da manhã, faz um lanchinho, almoço, faz um lanchinho, faz um café da tarde e depois, às vezes, vai comer até antes de dormir. Cada vez que a gente come, a gente tem um pico de insulina. O que é a insulina? É o hormônio liberado pelo pâncreas, que leva o açúcar, que é a glicose, que nos dá energia, do sangue para dentro dos órgãos, do músculo, da célula. Então, claro, é necessário a liberação da insulina. Só que essa insulina, ela, quando fica alta, ela demora para baixar. Então, por exemplo, se eu tomo um café com pão às 8 horas da manhã, a minha insulina dá um pico, né? Café com açúcar, pão. Aí a minha saciedade, me dá um pouco de energia. Só que a minha energia, a minha glicose, ela baixa mais rápido. E a insulina demora mais para baixar. Chega por 10 da manhã, eu já estou com fome de novo. Eu vou querer comer, já chego perto do almoço, já estou morrendo de fome. Enfim, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai ter insulina liberada, mais fome a gente vai ter. Então, a proposta do jejum intermitente, já falando um pouquinho, daqui a pouco eu vou explicar mais, é a gente ter uma restrição alimentar por um determinado período. Por exemplo, vamos dar o protocolo 16 por 8. Eu fico 16 horas de jejum intermitente. Exemplo, pode ser das 20 horas até o meio-dia. O que eu posso consumir nesse período? Água, café e chás sem açúcar, e chimarrão ou tererê. E aí depois eu vou ter a janela de alimentação, que é então do meio-dia às 20 horas. Então eu me alimento durante 8 horas e fico em jejum durante 16 horas. Pois bem, o que vai acontecer? Por mais que eu queira comer nesse período, eu vou me alimentar umas 2 a 3 vezes. Então eu vou ter menos pico de insulina, menos liberação de insulina. E aí, outra coisa muito importante, que aí quem já fez o grupo, quem está no grupo sabe, que a gente incentiva muito a dieta low carb e também o hábito de comer produtos mais naturais, por exemplo, o abacate, que é uma gordura boa, comer proteína, ovos, nozes, castanha, amêndoas, enfim, e frutas, que é o carboidrato que tem a fibra, que não dá esse pico de insulina tão alto. Então isso é muito interessante em comparação a um pão, por exemplo. Eu vou comer um pão branco, isso me dá um pico de insulina muito rápido e depois essa energia já me baixa. Agora, se eu como uma fruta, uma banana, demora mais tempo para baixar, porque com a fibra, a absorção desse carboidrato vai sendo mais lenta. Então, numa janela de 8 horas, eu vou me alimentar 2 ou 3 vezes, eu vou ter só 2 a 3 picos de insulina. A insulina é um hormônio que é anabólico da gordura. Quanto mais eu tiver insulina no organismo, mais eu vou absorver e formar gordura.
porque essa glicose vai se transformar em gordura abdominal e gordura dos órgãos. Então, isso é só para dar uma explicação básica. Por que o jejum intermitente ele faz um efeito no nosso organismo? Porque seja para emagrecer ou para a saúde, para desinflamar. Boa noite, Eliane, que chegou também, Milane, sejam bem-vindas, todo mundo que está aí. E vão colocando a cidade onde estão falando e me fale se está bom o meu áudio. Coloca aí no chat, de 0 a 10, uma nota aí para o meu som, para saber se está bom. Porque o Renato está me falando assim, mas os demais estão sem tela. Eu entendo que estão aí em casa, alguns já estão de pijama, chegaram do trabalho agora. Mas pode abrir a câmera, aqui nós estamos entre amigos. A Beatriz está aí também. Legal. Então, é muito importante entender que uma das estratégias de saúde é o jejum intermitente, mas também as causas da inflamação são as emoções negativas, que a gente viu na pandemia aí, muito medo, né? Por causa do vírus, a gente ficar em casa, o estresse, dormindo mal, padrões de pensamentos, né? Pensamentos negativos, e também algo muito importante que eu sempre gosto de falar é fatores genéticos e epigenéticos. Então, o que são os fatores genéticos e epigenéticos? Nós temos uma genética, né? A nossa genética, a gente sabe, na minha família teve pressão alta, tem diabetes, tem problema cardíaco, ok, reumatismo. Então eu tenho que estar atento mais ou menos por onde que tem os problemas da minha família. Só que tem algo muito importante, que acreditava-se que a genética era a dona da verdade, ou seja, se eu tenho um gene para diabetes na família, eu vou ter diabetes. O projeto Genoma, que foi o propósito de mapear todo o nosso DNA, achava que ia ser simples assim. Bom, vamos mapear o DNA da criança e a gente vai saber se vai ter diabetes aos 30, aos 40, aos 50 anos e a gente tenta mudar esse gene. Mas não é bem assim. O que a medicina agora, a ciência está comprovando que os fatores epigenéticos, que são os nossos hábitos, são mais determinantes do que os fatores genéticos. Então, exemplo, se eu tenho, na minha família já teve AVC, já teve problemas cardíacos. Mas se eu tenho uma boa alimentação e uma boa suplementação e faço jejum que é anti-inflamatório, por exemplo, eu posso silenciar ou inativar esses genes. Então, olha só que interessante. Mesmo que eu tenha um gene, eu posso silenciar esse gene. Através do jejum que é anti-inflamatório, da autofagia que ele proporciona, através da boa alimentação, eu comendo gorduras boas, eu já falei do ômega 3, eu comendo as gorduras poliinsaturadas, o azeite de oliva, as vitaminas B12, B6, B9, tudo isso a gente chama que são fatores de metilação que vão justamente inativando ou silenciando esses genes. Então isso é muito importante de entender, que os nossos hábitos, eles são determinantes. Tem sentido isso, gente? Porque você pode olhar, você pode ter um irmão gêmeo, algum conhecido tem irmão gêmeo. Se um se alimentar mal e não fizer atividade física, e o outro se alimentar bem e fizer atividade física e prática de jejum, vai ter uma sobrevida muito melhor. E quando eu falo sobrevida, não o fato de viver mais, é viver com qualidade. Então ninguém aqui está discriminando ou fazendo gordofobia, nada disso. A gente respeita todo mundo. Só que tem algo que realmente é um ponto de atenção, que é justamente a pessoa que está inflamada. E se ela está acima do peso, possivelmente ela pode estar inflamada. Então é muito importante entender isso, né? A gente tem que alertar para isso. Então vamos seguindo aqui, né? Tendo perguntas, vocês vão me colocando no chat, que eu gosto dessa interação. Então vamos falar de alguns mitos que falam com relação ao emagrecimento. Então, por exemplo, é preciso comer a cada 3 horas. Quem já escutou isso? Tem que comer a cada 3 horas para emagrecer. E eu falo justamente ao contrário, não é para comer a cada 3 horas. Por quê?
Uma das coisas que a gente faz no jejum intermitente é quando termina o glicogênio, que é essa reserva de glicose, o nosso organismo vai consumir a gordura e é isso que faz emagrecer. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui durante esses vídeos. Para emagrecer é só fechar a boca, né? E, por exemplo, o 5 é só fazer exercício e fechar a boca. E por que que isso não funciona? Ou, por exemplo, a dieta tem que ser restritiva para dar certo. Tá, e por que que isso não funciona? Ou não funciona para todos? Pelo seguinte, se eu fechar a boca, fico sem comer, né? Ou como pouco. Tem gente que faz. Eu já tive paciente que chegou com restrição alimentar, que se alimentou o mês todo com bolachinha de água e sal, e foi para academia, foi fazer exercício, foi tudo, e passou mal. Por quê? Porque estava sem nutrientes. Aí o que, que vai acontecer? No outro mês vai dar o efeito sanfona, porque vai tentar recuperar tudo aquilo que não consumiu durante essa fase. Então, esse pode ser um tiro no pé quando a pessoa faz uma dieta muito restritiva ou só fica sem comer, ela pode ficar com carências nutricionais e depois dar o efeito sanfona. Tá, mas Dialgo, então me explica qual que é a diferença do jejum intermitente. O jejum intermitente, você vai ter uma restrição calórica alimentar por um determinado período de tempo durante o dia, mas tem a janela de alimentação. E nessa janela de alimentação, não é para você ficar comendo bolachinha, biscoitinho de água e sal, ficar sem comer. Não, aí é para você comer bem mesmo. Mas para comer comida de verdade. Salada, se você come carne, coma carne, se não, proteínas vegetais, se você é vegetariano ou lacto-vegetariano, enfim, aí não tem problema, você pode ser vegetariano ou comer carne, você vai fazer uma dieta low carb, com mais saladas, mais proteínas e mais gorduras de boa qualidade e menos carboidrato, principalmente o carboidrato refinado, que vai tirar pão, bolo, bolacha. Hoje até me perguntaram de algo, e a tapioca? Olha, a tapioca, ela é um carboidrato refinado, ela não tem glúten. Se for comer com moderação, coma já com uma proteína em cima, com ovos, com alguma coisa que você... O que a gente tem que evitar também, por isso que sempre a gente tem que ter critério. Ah, vou comer um carboidrato, qual que tem mais fibras, né? Então é melhor comer um pão ou comer um mamão, por exemplo. Melhor comer um mamão, o carboidrato das frutas. Então eu quero tirar também um mito aqui, ó, que tem gente que fala que é contra as frutas, porque as frutas têm muito açúcar. Então eu vou falar uma coisa para vocês. A fruta tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Só que ela tem a fibra. E a fibra faz com que a gente absorva mais gradualmente este carboidrato. Quando fala carboidrato, é o amido, é os hidratos de carbono, né? E, por exemplo, quando eu consumo um pão, ele dá um pico de insulina muito mais alto. E isso é prejudicial. E quando eu como uma fruta que tem fibras, não dá esse pico de insulina, apesar de subir um pouco a insulina. Outro erro que as pessoas cometem, os sucos de frutas. Por que os sucos de frutas? Vamos dar um exemplo. O que é melhor? Comer uma laranja, um bagaço, ou tomar um suco de laranja de 4 laranjas? É comer laranja com bagaço. Porque eu te pergunto, você comeria 4 laranjas de uma vez só? Talvez sim, talvez não. Aí a gente faz o suco de fruta, tira a fibra do suco e ali tem o equivalente a um carboidrato, uma frutose de 4 a 5 laranjas. Isso sim também vai dar um pico de insulina. Então, por mais que seja um suco natural, também não é tão saudável por esse ponto de vista, porque também vai dar um pico de insulina. Certo, pessoal? Estamos indo bem até aqui? Sim ou sim? Sim, tem muito sentido, falou a Beatriz. Então, vamos que mais. Eu quero saber aqui quem já fez jejum intermitente. Coloca aí no chat se você já fez, o Renato fez, e qual a experiência, se quiser. Depois no final a Eliane vai falar um pouquinho para nós aqui. Mas quem puder já
Coloca aí no chat a sua experiência, como tem sido. Eu fiz uma vez, a Princesa da Serra botou aqui, que é a nossa Sandra. E lá no frio, né? Ali o Renato fez, a Beatriz também. Ó, já fez dois, o Marcelo, muito bom, que estará com a sua esposa também no grupo. Lages é frio, né? Muito bom. Lages tem a festa do Pinhão aí, ó, festa do Pinhão. Para quem não conhece, teve a festa do Pinhão esses dias. Vamos que vamos. A Sandra nunca fez, mas vai estar bem guiada aqui, Sandra, assim dá para o grupo. Então, os mitos. É preciso comer a cada 3 horas para emagrecer. Gordura que engorda. Outro mito que as pessoas têm. Por muito tempo, a indústria farmacêutica, por interesse de vender remédios para baixar colesterol, começou a discriminar as gorduras como o mal de todo infarto ou problema cardíaco. Vamos separar o joio do trigo. Tem a gordura boa e tem a gordura ruim. Gordura ruim é a fritura, é os óleos vegetais, óleo de soja, milho, canola, margarina, tudo. Óleos vegetais, mas não é o melhor para a saúde? Não é o melhor para a saúde, porque os óleos vegetais são inflamatórios. Eles aumentam o ômega 6. Quais são as gorduras boas? As que tem nos frutos do mar, que tem ômega 3, no abacate, né, que tem aí os ácidos graxos de cadeia curta, no vinagre de maçã, no azeite de oliva, nozes castanha-amêndoas. Então, as gorduras boas são fundamentais, porque são a base dos nossos hormônios. E tem uma série de benefícios que para o grupo eu vou estar. Então, a gente tem que consumir gordura boa. Então, é uma da base da nossa dieta. Por exemplo, quando eu fecho a minha janela, quando a gente fala assim, eu vou fechar a minha janela, significa que eu vou começar meu jejum, né? Às vezes eu faço academia, como um abacate, né? Eu gosto de comer com um pouco de sal marinho. Isso me nutre até o outro dia. Eu fico até o meio-dia do dia seguinte, não preciso, sem fome, porque aquela gordura boa me nutre, me dá nutrição. Às vezes eu faço ovos, às vezes eu como whey protein, que é proteína isolada. Então, tudo isso me ajuda a manter. Agora, se eu comer um pão, o que vai acontecer? Às 20 horas, às 10 da noite, eu vou estar com fome de novo. Porque vai dar um pico de insulina e vai baixar meu carboidrato. Bom, cortar as frutas, dieta. Refrigerante zero que emagrece. Nada de refrigerante. Não caia nessas pegadinhas de diet light aí, que às vezes tem muito mais calorias. E hoje em dia, gente, tem cada propaganda enganosa. Esses dias eu até fiz aí um vídeo, tava assim, sorvete zero açúcar. Tá, eu até peguei e filmei. Aí tu vira lá o rótulo, sempre tem que ler o rótulo. Maltodextrina, é açúcar. Não é açúcar sacarose. Mas tudo que termina com maltose, xarope de milho, é tudo açúcar, gente. Tem um monte de açúcar disfarçado. Quando eles falam assim, zero açúcar, eles querem dizer que não tem o açúcar da cana, né? Que é a sacarose. Mas tem outros açúcares. Por exemplo, xarope de milho é açúcar. Né? Então, o maltodextrina é açúcar. Então, aí olha lá, é açúcar, só que eles põem zero açúcar. Então, tem um monte de propaganda enganosa aí no supermercado, nesses produtos, até nesse setor de diet light. Então, a gente tem que ficar atento às armadilhas alimentares, tá? Então, é muito importante. Então, refrigerante, nem zero. Que refrigerante? Vamos ficar 21 dias sem refrigerante? Quem aceita o desafio aí? 21 dias sem Coca-Cola. Aqui, ó, o Renato, a manteiga ghee, ótima, né? A manteiga ghee é maravilhosa, né, Renato? Inclusive muito usada, assim, né? Tem pessoas que fazem yoga, tudo que eles tiram, né? Clarificaram, vão tirando aquela parte não tão interessante, né? É gordura boa. Inclusive, no café à prova de balas que é muito interessante a manteiga ghee, né? Óleo de coco. Muito bem, então. Pode um refrigerante. Quer saber qual é o refrigerante? Água com limão, própolis de açafrão. Água com limão, própolis de açafrão. O refrigerante é assim, ó, você pega
põe uma água com gás e espreme o limão. Pronto, já tem uma soda natural, 100%. Depois eu vou passar a receitinha do shot magnético para quem nunca fez o grupo. Vamos que vamos então. Soluções. O jejum intermitente, né? Então a gente vai ter aí o grupo do jejum intermitente. O grupo motiva muito, o grupo ajuda muito, é um desafio. A mudança de mentalidade, olha, eu acho que o jejum, metade é mindset, metade é mentalidade. Você se preparar para o jejum. Você se preparar o que vai comer quando sair do jejum. Olha, quando eu sair, eu vou terminar o jejum com ovos. Depois eu vou fazer. Por exemplo, como é que eu quebro o meu jejum? Eu primeiro tomo vinagre de maçã, uma colher de vinagre de maçã com água, porque ele ajuda a limpar o fígado, ele ajuda a baixar a glicemia. Aí depois eu termino com gordura e proteína. Eu não vou terminar comendo uma pizza, não vou terminar comendo pão. Né? Aí o que adiantou eu ficar 16 horas sem comer? Então tem que criar novos hábitos, né? E para isso, né, gente, para ajudar, olha, eu poderia até falar para vocês, só com essa live você já poderia começar. Agora, se você quer ter um grupo assistido com link seu médico, que todo mundo vai tendo orientação para tirar as dúvidas, é por isso que a gente criou o grupo do jejum magnético, que por um valor simbólico de R$ 98, você participa do grupo aí dos 21 dias, vai ter mais 3 lives comigo, todo dia eu boto um áudio no grupo de orientações, boto afirmações e decretos para mudança de mentalidade, tiro dúvidas ali no grupo, enfim, né? E o grupo, gente, é muito legal, porque até na live de segunda-feira com o Cristiano, ele estava falando que, para ele, foi muito importante quando ele via que as pessoas faziam, eu fiz 20 horas de jejum, eu fiz 24. Ele pensava, nossa, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E aí o grupo vai motivar, a pessoa está quase querendo desistir daquele dia de fazer o jejum, daí vê que um colega lá fez 16 horas e você está com 14 horas. Tem um aplicativo, né, que a gente baixa e você está vendo, então mais 2 horas eu aguento. Vai lá, toma água, tá com fome? Bota a água para dentro e aí a pessoa aguenta mais 2 horas. Ó, minha água alcalinizada aqui, um cristal aqui para aumentar a minha energia. Aí a gente aguenta bastante o jejum. Então, pessoal, quem quiser participar desse grupo de julho, estamos começando hoje, agora às 20 horas começa o primeiro jejum de 12 horas, ainda dá tempo para participar. Até amanhã estamos aceitando novos participantes, ok? Mitos com relação ao jejum, já vou até preparar vocês, porque não vai faltar aquele parente ou amigo que vai falar assim, mas você está emagrecendo, eu acho que você está ficando fraco. Será que você não está ficando mal de saúde? Não, todo mundo quer emagrecer. Aí quando começa a emagrecer, eles começam a falar que você está ficando mal. Eu não entendo isso, né? A nossa sociedade ela é esquizofrênica, porque não tem como, né? A pessoa, quando está acima do peso, eles falam, você está acima do peso. Daí quando emagrece, eu acho que você não está bem, esse jejum não está te fazendo bem. Quem já passou isso, gente? Vamos confessar aí. Quem teve parente ou amigo que em vez de ajudar, só te atrapalhou no jejum, né? Só botou mais medo, né? Então a gente tem que. Será que eu posso fazer exercício físico em jejum? Pode e deve. Porque o jejum, quando você faz atividade física em jejum, você aumenta também algumas enzimas e faz com que você tenha uma queima mais prolongada, mais rápida. Então isso é bom. Dá para trabalhar em jejum? Dá, e você fica até mais produtivo. Esses tempos uma pessoa me falou assim, já esse mês eu tenho tanto trabalho, não vai dar para entrar no grupo de jejum. Eu falei, mas qual é o problema de trabalhar? Melhor, você não vai nem parar para almoçar, para comer. Faz jejum, trabalhando. Tem que parar, tem que ficar dormindo para fazer jejum? Não. Aí eu falei, é verdade, vou fazer. E ela falou, foi muito mais produtivo, porque entenda o seguinte, você está aí no meio da manhã, aí você para comer um pastel. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com sono. A sua energia, em vez de ir para o cérebro para trabalhar, vai lá para o estômago. E aí você come uma feijoada para ver como é que vai ficar a tua tarde. Vai ficar com sono a tarde toda.
Então, você quer ser mais produtivo? Faz jejum. Até eu quero. Quem teve insights e boas ideias e até melhorou a meditação fazendo jejum? Quem quiser, compartilha aí no chat, que teve gente que, inclusive, nossa, eu criei o meu projeto, meu novo projeto fazendo jejum. Aí, ó, mais clareza aí o Renato está colocando. Vai se sentir irritado. Tem uma dica, né? Aí eu dou muitas dicas da minha experiência. Para mim, o que me funcionou muito nos primeiros dias, e funciona, é água com uma pitada de sal marinho. Um dia que está com dor de cabeça, um dia que está um pouco irritado. Nossa, levanta-se a energia na hora. Vai perder massa magra, tá? E agora que eu vou explicar para vocês por que não vai perder massa magra, né? Você não vai ter energia. Vai ter sim. Vai passar mal? Não, não vai passar mal porque você vai estar comendo comida de verdade e às vezes a pessoa fica, será que eu vou ficar 21 dias sem comer? Não, não é 21 dias sem comer, é jejum intermitente. Tem o horário de comer e o horário de não comer. Mas eu quero explicar por que você pode fazer exercício e por que você não vai perder massa magra. Então, eu quero dar essa explicação aqui sem slide. Então, tem uma explicação que é o seguinte. Primeiro, quando a gente está fazendo atividade física no dia a dia, a gente consome a glicose, que está no glicogênio, no fígado, no músculo, enfim, nossas reservas de glicogênio. Então, por isso, por exemplo, se eu como demais e não gasto, que é o que acontece quando a pessoa fica muito em home office ou vida sedentária, essa reservinha de comida, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é inteligente. Ele faz o seguinte: vamos guardar para os dias de escassez. Imagina no tempo ancestral que faltava comida. O que o nosso corpo foi criado para ter um estoque de comida, que é a nossa gordura. Bom, então quando a gente está fazendo jejum, passa por 12, 14, 16 horas, acabou o glicogênio. O glicogênio já acabou a partir de 12 horas. Eu começo a quebrar a gordura. Essa quebra da gordura nós chamamos que libera corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos nos dão energia. Então, é tão interessante que até a pessoa que fica, por exemplo, mais de 20 horas de jejum, 24, ela fica com um hálito cetogênico, que é tipo um cheiro de acetona. Não sei se alguém já passou por isso. Então, é interessante que chega uma hora que a gente fica com mais energia. E aí, por isso que vai emagrecendo, porque ele vai quebrando as nossas reservas de gordura. Não só a gordura abdominal, gordura no fígado vai diminuindo, gordura nos vasos, nas artérias. E algo muito importante, que é melhor ainda quando a gente passa de 20 horas e 24 horas de jejum, é a autofagia. Então aí que é o que eu vou entrar no Prêmio Nobel da Medicina de 2016, do Oshinori Ozumi, que ele pesquisou que organismos, quando estão numa restrição alimentar, eles começam a entrar em autofagia. Auto quer dizer fagia, consumo, auto próprio. Então, o nosso organismo é tão inteligente que ele começa a consumir células de mau funcionamento e toxinas que estão no nosso organismo. Então, por exemplo, eu comparo como se a gente desse uma limpada assim no nosso celular ou no nosso computador e a gente começasse a deletar aqueles aplicativos que não usa, aqueles vídeos antigos, aquelas fotos que não quer mais, e o celular e o computador fica mais rápido, né? E a gente tem que fazer isso de vez em quando. É a mesma coisa que faz o jejum no nosso organismo. Começa a deletar através da autofagia, vou chamar deletar, né, no sentido de autoconsumo, células de mal funcionamento, principalmente do jejum de 20 horas até 72 horas. 72 horas, 3 dias de jejum, aí sim você passa por uma regeneração celular praticamente. Até ele recomenda pelo menos uma vez por ano fazer um jejum de 72 horas. Pelo menos uma vez por ano. Mas aqui, para quem está começando, é muito importante entender que tem que ser um processo gradual. Nós vamos começar agora com o primeiro jejum de 12 horas. Por quê? Porque a gente tem que passar por uma certa adaptação. A maioria das pessoas que não praticam jejum
depois de 12 horas já vão estar com fome. Tem gente que, amanhã tem que fazer um exame de sangue em jejum, já estou com fome. É porque a gente está muito acostumado a comer carboidrato. Então, primeiro jejum 12 horas, respeite o protocolo que eu vou passar, depois o segundo vai ser de 14, depois o terceiro de 16, depois eu volto para 12 ou 14. Quer dizer, tem que ser gradual, você vai se adaptando aos poucos. Não queira de hoje para amanhã já fazer, se você não tem experiência, fazer um jejum de 24 horas. Não, começa com 12, começa aos poucos. E aí vai aumentando aos poucos. Pó de chiclete traz durante o jejum? Boa pergunta, Anália. Eu não recomendo, que embora não tenha calorias, né? Porque vai ser um jejum calórico, a gente vai restringir todas as calorias, não tem açúcar. O ato de mastigar vai liberando ácido clorídrico no estômago e causa mais fome. Então é como se, quando a gente está mastigando, é como se o nosso cérebro entende que tem comida na boca, ele começa a produzir mais ácido clorídrico e a gente provoca mais fome. Então, mais por esse motivo, não quebra o jejum, tá? Mais por esse motivo. Às vezes o que eu recomendo, a pessoa quer mascar algo, um cravinho, pode mascar, umas folhinhas de hortelã. Então, tudo isso natural pode, não tem problema. Às vezes a pessoa está com ansiedade, ou tem um mau hálito pelo hálito cetogênico. Com uns cravinhos aí é uma boa dica também, tá? Então vamos seguindo. Tendo mais perguntas, pode fazer, tá, gente? Estamos aqui para ir respondendo todas as dúvidas. Bom, então dos mitos são esses. Nós vamos falar agora dos 12 benefícios do jejum magnético, né? Que justamente o jejum magnético, antes que me pergunte, né? Por que jejum magnético? Para aumentar o nosso magnetismo pessoal. E o que é o magnetismo pessoal? Esse poder de atração que a gente tem de atrair prosperidade, relações felizes, uma mente clara e uma paz até espiritual. O jejum é espiritual também. Jesus fez 40 dias de jejum, Buda também, Gandhi. Então, se a gente sabe que esses mestres, os mestres fizeram jejum, nos dando o exemplo, quem somos nós para dizer que jejum vai fazer mal para a pessoa? Imagina, né? Então, claro que a gente não está preparado fisicamente, mentalmente, espiritualmente para fazer 40 dias, né? Como esses grandes mestres, mas a gente pode começar com os 21 dias de jejum intermitente. E os benefícios são emagrecimento, claro que sim. Então, o nosso metabolismo fica de 3 a 12%, aumenta o nosso metabolismo, conforme as pesquisas que monitoram o jejum. Então, realmente aumenta a queima com a restrição calórica durante esse certo período de tempo. E se forçar com a atividade física, melhor. Eu recomendo assim, ó, se você faz atividade aeróbico, tranquilo, pode fazer durante o jejum. Agora, se você já está fazendo uma atividade mais de ganho de massa muscular, um pouco mais pesada, né? Aí eu recomendo que você faça essa atividade durante a janela de alimentação. Eu prefiro fazer musculação de tarde, porque está dentro da minha janela de alimentação. Mas às vezes, quando é bike, corrida, eu faço em jejum. Tem um efeito anti-inflamatório, então isso é muito interessante, que o jejum ele vai diminuindo essas citocinas inflamatórias, vai melhorando os nossos fatores anti-inflamatórios. Então, como eu falei, obesidade, problemas cardíacos, câncer, tudo isso está acontecendo, essas doenças crônicas, porque muitas pessoas estão inflamadas, oxidadas, né? E também a mudança de células, genes e hormônios devido à autofagia. Então, vai mudando nossas células, vai mudando também os hormônios, por exemplo. Um dos hormônios muito interessante, bom, além da insulina, né, que a gente vai diminuindo, é o hormônio de crescimento, que vai melhorando, a gente pode aumentar em 5 vezes o nosso hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele rejuvenesce, ele ajuda a emagrecer. Antigamente pensava que o hormônio de crescimento era só na fase de desenvolvimento, ali até os 18 anos, mas agora sabe que tem uma série de benefícios. Atenção, pessoal, muito importante, reduzir a resistência insulínica. Quem está com diabetes,
pré-diabetes, histórico de diabetes e até uma dificuldade de emagrecimento, e faz dieta e não consegue emagrecer, pode ser resistência insulínica. O que é a resistência insulínica? Então, como eu falei, devido ao excesso de carboidrato, o pâncreas vai liberando muita insulina, muita insulina. E a nossa insulina vai ficando frequentemente alta, e aí cada vez mais o pâncreas tem que liberar mais insulina, vai dando uma falência do pâncreas, a célula vai tendo uma resistência para entrar a glicose, então ele tem que liberar mais e mais insulina, e a alta da insulina, que a gente mede nos exames de glicemia, hemoglobina glicada, tudo isso vai gerando mais obesidade. Então, ao reduzir a resistência insulínica, além de prevenir diabetes, vai ajudar também no emagrecimento. Tudo bem, pessoal? Sim ou sim? Quem está gostando aí, bota um joinha. Se você não está aparecendo, você pode até botar um joinha aí nas emoções, aí, emotions. Aí pode botar um joinha. Melhora a saúde cardíaca. Por quê? Porque vai baixar o teu triglicerídeo. Ao baixar o triglicerídeo ele vem do carboidrato, não é da gordura. Principalmente daquele carboidrato que a gente não gasta no exercício. Então, quem está com o triglicerídeo aumentado, 200, 300, 400, é porque não está queimando. Faz jejum que só. E vai baixar o colesterol LDL, vai melhorar o HDL. Algo muito importante que está acontecendo agora também, gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica. Do que é essa gordura? Do carboidrato. Estão vendo que está vindo tudo para a mesma tecla, né? Então o jejum vai ajudando a diminuir tudo isso e a dieta low carb, por isso que é um conjunto de ações. Jejum, dieta low carb, vou passar um conjunto de chás para desintoxicar. Também quem puder fazer atividade física, não é obrigatório, melhor, né? Começar aos poucos também. Então ajuda a prevenir câncer devido à autofagia, bom para o cérebro. O jejum ele tem um fator neutrófico que ajuda, né, no desenvolvimento de células neurais e ajuda a prevenir o Alzheimer. Então olha só como é importante o jejum. Benefícios emocional, a gente vai ficando menos reativo, a gente vai ficando mais calmo, mental, dá mais clareza, aumenta a produtividade, para você que quer fazer um projeto, para você que quer meditar, e espiritual, né? Então, espiritual nem precisa falar, né? Como eu já falei, a maioria dos mestres praticam, porque ao melhorar o físico, o emocional e o mental é uma consequência que a gente vai ficar menos reativo e vai ficar mais zen, mais tranquilo e com mais paz interior. Bom, quem quer todos esses benefícios? Então, tá aí orientações do grupo do jejum magnético. Tem dois tipos de jejum, o calórico e o metabólico. O calórico, a gente vai restringir, que a gente vai fazer, para quem quer emagrecer, a gente vai restringir calorias durante a janela de alimentação. Então, quando a gente fala janela de alimentação, vai ser esse período, né, que a gente fica sem consumir, que a gente não tem um período de jejum e a janela de alimentação. Então, por exemplo, durante o jejum calórico, o que pode consumir? Água, café preto sem açúcar, chá sem açúcar e chimarrão. No jejum metabólico, que tem os mesmos benefícios, só que não emagrece tanto, você pode consumir o óleo de coco também, porque aí não tem a liberação da insulina. Então, quem não está muito interessado em perder peso pode fazer o jejum metabólico. Por exemplo, como é que vai usar? Eu tomo café com óleo de coco. E aí que pode, o café à prova de balas, pode ser com óleo de coco, com manteiga ghee, você pode fazer para treinar, pode fazer com... Então, tudo isso vai te dando aquela gordura boa para que você possa treinar e aí não vai quebrar o jejum metabólico. Mas o calórico, se você quer emagrecer, aí eu recomendo que você faça o calórico. Meu filho de 13 anos pode fazer esse jejum? O Marcelo está perguntando. Ô Marcelo, como ele está em fase de crescimento, né, eu recomendo que não. Ele pode fazer menos tempo, tá? Menos tempo.
desde que por exemplo, se alimente bem na janela de alimentação. Até 16 horas, ele pode fazer 14, mas vai depender muito, como está numa fase de crescimento, aí vai ser muito importante que ele consuma bem assim. Agora, depois você me pode falar no privado, eu quero saber a condição dele, se ele está com obesidade, se não, né? Porque aí tem um conjunto de fatores. Eu já liberei para alguns adolescentes que estavam com sobrepeso, né, com orientação que a mãe fazendo junto, né, e tudo aí. Teve casos que até participaram do grupo. Natação em jejum, pode fazer. Pedalar em jejum, pode fazer, Nilza. Ótimo, né? Inclusive, tinha a Ana Ruth que sempre botava nos grupos que estava nadando em jejum. Agora, assim, né, algo importante, comece em gradual, né? Quem não está acostumado, começa aos pouquinhos, né? Então, vai no primeiro dia, um treino mais leve, no segundo e tal, né? Mas pode fazer sim, não tem problema. Agora, se vai fazer uma travessia em alto mar e está em jejum e não está preparado, aí eu recomendo que vá no horário da janela de alimentação para não arriscar. Mas se já está acostumado, não tem problema. Vamos finalizando então. Horários de janela, tá lá no protocolo, o que pode consumir, já falei, o que acontece, autofagia e todos os benefícios, né? Algo muito importante. Para que quero estar nesse grupo de jejum? Então, o propósito. Quem puder, já coloque o seu objetivo de estar aí no grupo, porque algo muito importante é o propósito. Eu, como coach, sei que a gente tem que ter um propósito firme, porque senão, na primeira semana você vai desistir. Então, a gente está aqui para te apoiar, o grupo está para te apoiar, mas quem vai fazer o jejum é você. Então, é muito importante também ter esse propósito. Claro, é mais difícil sozinho? Muito mais difícil. O grupo é mais fácil. Mas temos que ter o propósito, qualidade de vida, emagrecimento, rejuvenescimento, emagrecer com saúde, saúde, paz. Então, tem vários, né? O propósito de vários. Isso é muito legal, ter essa clareza de propósito. Para que eu quero? Né? E se sente que está pronto para uma transformação, se está comprometido contigo, com a tua saúde, chegou a sua hora. Agora, para finalizar, eu gostaria que a Eliane falasse a sua experiência. A Eliane aí que já está mais de um ano aqui no jejum magnético. Nós estamos no 16º grupo. Eliane, boa noite, Eliane. Fale para nós. Boa noite, Djalco, boa noite a todos, né? Que prazer estar aqui novamente, né? Falando para vocês. Realmente eu estou desde o primeiro, né? Desde o primeiro grupo eu estou aqui firme e forte, fazendo. Hoje eu estou no modo platô, só na manutenção, mas mesmo na manutenção já foram eliminados 20 quilos já. E para mim, assim, é muito interessante, né? Eu falo que eu sou uma apaixonada desde que eu fui convidada pelo Djalco para poder participar do grupo do jejum. Eu me apaixonei logo distante, né? Logo distante, assim, depois que eu entrei, né? Porque antes de entrar eu achava que todo mundo era doido, né? Esse pessoal que faz jejum magnético é louco, esse pessoal que faz jejum... Eu tinha todos os mitos que todo mundo tem, todas as crenças, né? Tanto é que eu brigava com as minhas filhas para não fazer o jejum, até que eu me vi numa situação onde eu tinha que escolher entre a vida e a morte. Ou eu vivia ou eu morria, né? Então, eu decidi começar. Isso aconteceu comigo em 2020, né? Onde eu tive um mal súbito, fui diagnosticada com uma parada cardíaca, e naquele momento a gente vendo ali, né, aqueles aparelhos ligados, aquela situação toda, e a única coisa que eu pedi era mais uma oportunidade para que eu pudesse abraçar as minhas filhas, era isso que eu queria. E foi me dada essa oportunidade, porém com uma restrição. O diagnóstico foi: você está obesa, você precisa perder peso. Se você não perder peso, você pode morrer.
E naquele momento eu saí ali daquele consultório médico com a decisão de que eu estaria, em junho de 2021, eu estaria com 10 quilos a menos. Eu não sabia como isso iria acontecer, mas eu tomei a decisão ali naquela hora, naquele instante. E isso foi em novembro de 2020, quando foi em abril de 2021, o Djalco me ligou, me fez a proposta, e naquele momento eu não hesitei nem um minuto em falar o meu sim para começar, porque era o meu como tinha chegado. E eu me lembro que quando eu fiz o pagamento lá, depositei o dinheiro, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Que merda que eu fui fazer? Né? Logo eu que sou totalmente contra, mas enfim, já que eu estou aqui, eu vou fazer tudo que for falado, eu vou fazer. Vou seguir exatamente o que ele colocar. E foi o que eu fiz. Durante 21 dias, eu segui exatamente o protocolo, com muita tranquilidade, com muita força de vontade, porque eu sabia que era a minha oportunidade de viver. E, para minha surpresa, no final dos 21 dias, eu já tinha eliminado 6,1 kg, 5 centímetros de cintura, 6 centímetros de quadril. Essa medida não me sai da cabeça, né? Depois de um ano e tanto já fazendo jejum, porque para mim foi um impacto muito grande, né? Mesmo estando na tranquilidade, fazendo realmente, seguindo o protocolo, eu não me estressei em ficar pesando a todo momento. Eu me pesei porque eu sabia meu peso antes, que eu estava no controle lá com o médico, com a nutricionista, e depois, no final, eu voltei para poder pesar na mesma balança da nutricionista, e foi assim, foi algo assim maravilhoso, tanto é que ela já me deu alta, porque eu fui para a nutricionista devido ao problema que eu tive, né? E não fui para a nutricionista porque eu comia demais, pela falta de não comer biscoitinhos, comer bolachinhas e comer arroz que eu não tinha vontade de comer. Quando eu tinha vontade de comer, eu pegava um biscoitinho, uma bolachinha e comia. E com isso foi cada vez mais, eu fui ganhando peso, até chegar ao ponto, né, que chegou desse mal súbito. E foi interessante, né, que realmente, assim, no mês de junho, eu participei do primeiro grupo, foi 6 quilos. Já no segundo grupo, eu cheguei exatamente no mês de junho com a meta batida com menos 10 quilos. E realmente, assim, eu sou muito grata, né, ao Dr. Djalco por criar esse método simples, fácil, né, e que a gente pode fazer com tranquilidade, com leveza, e ele nos mostra, né, que a gente não precisa ficar ansioso, porque a ansiedade, ela também te faz também você entrar na compulsão com vontade de comer. Então, se hoje você não conseguiu, pode ter certeza que no outro dia você vai conseguir. Por isso que o grupo é muito importante. Estar ali dentro do grupo faz toda a diferença, porque quando a gente vê que um conseguiu, você fala, nossa, se ele conseguiu, eu também posso. Então, eu falo que o jejum está muito, muito mais na nossa mente do que no nosso estômago, né? Então, ele é mental. Quando eu tomo a decisão, quando eu tomei minha decisão lá atrás, eu queria saber o como apareceu, eu já tomei a decisão de que realmente, assim, eu estaria dando um grande passo para a minha mudança de vida. E eu me lembro, né, eu até no penúltimo, eu falei com o Djalco que eu cheguei a uma grande conclusão do jejum. Hoje, você fazer o jejum vai elevar a sua autoestima, você vai ficar bem, as roupas vão entrar, você vai ter um grande problema, né? Como diz o Djalco, né? Você vai ter que comprar um novo guarda-roupa, não vai ter como, tá? Mas hoje, daqui a um tempo, você vai dar graças a Deus por ter feito o jejum. Daqui a um tempo, você vai poder jogar bola com os teus netos, você vai ter uma saúde maravilhosa. E eu falei com o Djalco, qual é o maior presente que nós pais podemos dar para os nossos filhos? O maior presente que a gente pode dar para os nossos filhos é quando nós chegarmos na velhice, eles não ter que sair correndo com a gente para fazer uma hemodiálise, para um cardiologista, porque a gente não cuidou da nossa saúde agora. Então, o convite que eu faço para vocês, não espere passar pela dor profunda que eu passei para tomar a decisão. Tome essa decisão agora, né? Que vocês estão aqui participando, se você ainda não está no grupo, tome a decisão de mudar a sua vida, de mudar a sua história, assim como eu tomei a decisão, mas eu tomei pela dor. Não venha pela dor, venha pela alegria, porque pela alegria é muito mais fácil. E gratidão mais uma vez, e nós estamos aqui juntos, né, para poder seguir em frente, e gratidão, Djalco, por todos os ensinamentos, por tudo que você tem passado
para a gente, né? E passado essa leveza e esse protocolo maravilhoso. Muito grata. Um aplauso para a Eliene, muito bom. Vamos botar um aplauso aí, gente. Quem não puder aplaudir, bota um aplauso aí, ó. Vai aí nas reações, bota comentário aí, uau! E como falou a Eliene, né? Ó, você pode aprender pela dor ou pelo amor, né? Então, os mestres falam que a gente aprende pelo autoconhecimento ou pelo choque. No caso da Eliene foi pelo choque, mas que bom que deu certo. Eu liguei na hora certa para ela, vamos começar o grupo. E muito legal isso que a Eliene falou, né? Porque às vezes a gente tem que fazer de uma maneira leve e tranquila. Às vezes a pessoa já está se alimentando mal há 10 anos, ela quer num mês resolver toda a vida. Calma. Esses dias uma pessoa falou, eu só emagreci 3 ou 4 quilos. Ela falou, só? Gente, olha, vai lá no açougue, pede 4 quilos de gordura para você ver o que é. Vai vir um negócio assim, ó. Então, o mais importante, gente, é que vocês tenham hábitos saudáveis, que vocês tenham uma qualidade de vida. A Eliane fez um grupo, fez 2, fez 3, fez 4. Por esses 20 quilos que ela eliminou, não é assim. Não vão criar expectativa que daqui a 21 dias você vai perder 21 quilos. Não, não é assim. Se você perder 3, 4, já, daí tem o próximo, faz outro. Ou se não quiser fazer o próximo, aprende a fazer o jejum de maneira correta. Né? Até hoje eu botei essa camiseta aqui, está em francês, mas que diz: a verdade te fará livre. Então isso é muito importante que a gente entenda. Eu quero passar esse conhecimento para vocês, com toda a minha experiência, com tudo que a ciência está dando de melhor, e também a minha responsabilidade como médico integrativo, que cuida do corpo, mas não só do corpo, do coração, da mente, do espírito, para ajudar vocês. Bom, pessoal, então vamos finalizando. Se você quer entrar no grupo, me chame no WhatsApp ou pergunte para a pessoa que te convidou, né? Ainda até amanhã a gente está aceitando pessoas no grupo. Pode me escrever agora, eu já passo a conta, como é que você pode fazer a sua inscrição. Como eu falei, o valor é R$ 98, é um valor muito simbólico. Se você já quiser escrever para 2 grupos, é 172. E o mais importante é dar isso de presente para você, como falou a Eliane. Né? Às vezes você gasta isso num jantar, você gasta isso numa roupa, e você? Qual é o presente que você vai dar para a sua saúde para o resto da vida? Então, eu fico muito feliz de estar com vocês, porque sinto que estou cumprindo a minha missão de vida. Quando eu faço esses grupos de jejum, dou seminários, estou ajudando vocês a terem mais qualidade de vida, e eu estou cumprindo a minha missão, transferindo aquilo que eu acredito, ensinamento com alegria e conhecimento. Valeu então, pessoal. Então, nos vemos aí no primeiro jejum. Já começou o primeiro jejum, 12 horas, né? Quem começar agora até as 9 da manhã, quem já começou às 8. E aí tá ali no grupo o protocolo, as dúvidas. O Marcelo já está com a gente, a Eliene, a Fernanda, todo mundo aí. Isso é muito legal. Vou interromper a gravação aqui, para que a gente possa aqui deixar gravado, para quem não assistiu ao vivo.